conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescadores de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de ouvir a palavra de Deus e, em obediência, praticar a sua palavra. Amém. Meus irmãos e irmãs, Isaías, ele narra a sua vocação nascida numa visão no tempo. Ali o profeta reconhece, a sua fraqueza e a purificação e purificado pelo Senhor. Com isso, ele fica pronto para a missão. Meus queridos, depois de ouvir, Isaías ouve a palavra, ele acredita, e se coloca em missão. O centro do Evangelho e da pregação de Paulo é a ressurreição de Jesus. O apóstolo também reconhece a sua fraqueza ao perseguir a igreja, mas deixa tudo isso para trás e se dedica e ouve a voz do Senhor que o chama: Paulo, eu estou te chamando não para me perseguir, mas para salvar homens, para aumentar aqueles que acreditam em mim. Olha, meu querido irmão, irmã, este final de semana eu estou chamando de o final de semana do chamado. Olha, que Deus nos chama. Desde lá o Antigo Testamento, Deus nos chama. Há mais de 2022 anos que Jesus nos chama para a missão, que Jesus nos chama para pescar homens, para fazer com que a messe cresça, para fazer com que os operários cresçam, porque a messe é grande, Jesus chama a mim, chama você, chama cada um de nós, e nós precisamos, a exemplo dos discípulos, a exemplo de Pedro, a exemplo
de Tiago e João, nós precisamos, meus queridos, lançar as redes em águas mais profundas, lançar essa nossa missão de pescar naqueles ambientes em que Deus ali está esquecido, naqueles ambientes em que Deus ali já nem existe mais. É missão nossa ir ali pescar esses homens, levar esses homens e mulheres para Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, mas para isso nós precisamos com coragem ouvir a voz do Senhor, ouvir o seu chamado. Antônio, Rosa, João, eu os chamo, eu os chamei à vida, eu lhes dei capacidade, vocês precisam deixar agora de ficar nessa pesca aí de peixes, nessa vidinha que você está levando. Eu preciso que você saia do comodismo, eu preciso que você saia dessa situação, porque eu preciso, a messe é grande, eu conto com você, por isso te chamei para a pesca, por isso te chamei para a vida. Ô meu irmão, ô minha irmã, Deus me chama, chamou a você, chama a cada um de nós. E a pergunta que faço é essa: que resposta temos dado a Jesus? Qual é a resposta? Olha, Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Olha, Senhor, eu já tenho a minha vida, eu já estou aqui tranquilo, satisfeito, eu já estou feliz com a vida que levo, mas em atenção à tua palavra, eu vou arregaçar as mangas e vou atrás daquele que precisa ser salvo, daquele que precisa ser pescado, porque pelo meu batismo eu tenho o dever de ouvir a sua voz e colocá-la em prática. É isso, meus queridos, que Jesus quer de mim, que Jesus quer de você. Colocarmos a serviço, lançar, meus queridos, as qualidades que temos, os dons que temos, para curar e libertar aqueles que ainda não descobriram as qualidades e os dons que têm. Eu te peço, meu irmão, minha irmã, a exemplo aqui dos discípulos, a exemplo de São Paulo, a exemplo, não é, de Isaías, a exemplo de tantos exemplos, não é, que nós poderíamos citar aqui, de homens e mulheres que ouviram a voz de Deus e saíram em missão, que nós também ouçamos a voz do Senhor, porque o Senhor é caminho, é verdade, é vida e nos chama a trilhar o caminho, a verdade e a vida. Amém. Clica aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, vamos juntos pescar os homens para Deus. Amém? Que assim seja. Amém.